or they try to. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro webinário Nobec. É uma bênção ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos ter uma palestrante de primeira linha, a nossa tia Michele Pauline. A tia Michele, queridas, ela é arte educadora, evangelista de criança, missionária. Ela pertence à Igreja Batista das Nações, lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Então, a tia Michele vai estar trazendo para nós a palestra Valorização do Culto Doméstico e do Testemunho. Então, tia Michele, seja bem-vinda, que Deus te use com poder. Nós temos certeza que você vai trazer experiências maravilhosas para as nossas vidas, para o nosso ministério. Deus te abençoe. Olá, graça e paz, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a tia Michele. Meu nome é Michele Pauline, né? Mas sou mais conhecida como tia Michele. Estou bastante feliz por esse convite recebido aí através, né, da Ivaldira Tenório, de estar falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho sobre um desses temas do webinário do Nobec. Esse novo momento, né, que a gente está vivendo, de sermos ministrados remotamente, à distância, pela internet, e de ministrarmos a outras pessoas assim, dessa forma distante, mas nunca tão perto como antes, né? A gente parece estar mais distante do que antes, mas na verdade a internet tem nos aproximado, tem unido mais e mais pessoas aí a favor do trabalho de divulgação do reino. Então eu quero falar um pouquinho desse tema que a Ivaldira me proporcionou, aliás, me propôs, né? Mas antes eu quero me apresentar melhor. Como eu disse, eu sou mais conhecida como tia Michele, sou evangelista de crianças há mais de 15 anos, mas também sou professora. Sou arte educadora, formada pela Universidade Federal em Artes Visuais, leciono, já lecionei, né, em várias escolas, em várias redes da educação, inclusive escolas devocionais, não somente na área da arte, mas também na área do ensino religioso, da filosofia. Então, não sou somente professora no departamento infantil das igrejas por onde eu passei, mas também em várias escolas. Hoje, sou coordenadora do departamento infantil da igreja, que eu sou membro aqui em Campo Grande, que é a Igreja Batista As Nações, pastora Maurilians. Quero falar então sobre esse tema que a Ivaldira me propôs, e é um tema que eu tenho estudado bastante, inclusive tenho escrito a respeito. Tenho escrito sobre ele e em alguns momentos eu vou até ler alguns trechos aqui para vocês do que eu pretendo que no futuro próximo se torne um livro, tá bom? A Ivaldira me propôs falar a respeito do culto doméstico, né? Inclusive, ela anuncia esse tema como um estatuto perpétuo. Vamos ver o que é isso então, né? Me foi dada essa missão de falar aqui sobre o culto doméstico, dizendo que é um estatuto perpétuo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que é algo que não deveria nunca ter sido deixado para trás, ter sido deixado de lado, ter sido deixado a sua prática. Se é perpétuo, é porque é eterno, não deveria nunca ter sido interrompido, né? É algo que já se fazia desde os primórdios, e não é porque o mundo mudou, porque o mundo cresceu, porque a vida está uma correria, que ele deveria ter sido deixado de lado como se não tivesse importância. Ao contrário, a importância do culto doméstico, da prática do culto no lar, do culto familiar, é imensa, é enorme, e é justamente por isso que o inimigo criou todas as estratégias possíveis e imagináveis. Ele fez o possível e o impossível para tornar
os pais, né, os familiares, os responsáveis, os adultos das famílias cada vez mais distraídos, para que essa prática tão importante deixasse de ser colocada aí dentro dos lares, deixasse de ser praticada. Então, é claro que se é importante, justamente por isso é que o inimigo tem feito com que as pessoas estejam afastadas dela, distraídas dela, para que não aconteça. Esse é o trabalho do inimigo, né? Nos distrair do que realmente importa e mudar o nosso foco, fazer com que a gente enxergue outras coisas, cegar o nosso entendimento. É isso que ele tem feito, né? Mas Deus está no controle de tudo sempre, né, amados? Sempre. Muito no controle, inclusive das tecnologias, tá? Até então a internet era considerada a grande vilã, né, acusada de afastar as pessoas, que o tempo todo estavam ali, cada uma nos seus celulares, embora sentadas na mesma mesa, cada um no seu canto, no seu celular, embora morassem na mesma casa. Hoje a internet é justamente a ferramenta mais certeira, mais afiada, mais incisiva que nós temos à mão para nos aproximarmos daqueles que foram distanciados de nós. As crianças da igreja, os alunos da escola, né? Até mesmo nossos familiares e amigos com distanciamento social. Hoje é a internet quem está nos aproximando, depois de estarmos aí o tempo todo perto um do outro, mas tão longe. Agora nós estamos longe e sentindo essa distância encurtada, porque nós temos a ferramenta incrível chamada internet. Quando foi que alguém nesse mundo de meu Deus imaginou o planeta inteiro parado de uma vez só? O mundo inteiro parado por causa de um único vilãozinho microscópico, invisível, né? Esse vírus que trouxe essa pandemia assustadora para o mundo, em proporções aí apocalípticas, né? Quando a gente imaginou o mundo inteiro parado dessa forma, será que Deus perdeu o controle? Tinha esse questionamento, essa pergunta no texto de anúncio aí, né, do webinário Nobeck. Deus perdeu o controle? Ou será que ele deu uma pausa no tempo? Eu tenho certeza. Ele deu um pause. Deus deu um pause porque o mundo estava corrido demais, a vida estava uma loucura, a humanidade sempre estressada, corrida, estafada, com a correria da vida moderna, cada um correndo atrás do seu e todo mundo enlouquecido, procurando trabalho, querendo dinheiro, investindo nisso e querendo aquilo, todo mundo querendo mais e mais, nunca ninguém satisfeito com o que tinha. E Deus disse: chega. Enquanto a gente corria, enquanto os adultos corriam de lá para cá, os nossos filhos estavam deixando cada vez mais de serem nossos. Eles estavam sendo cada vez mais das creches, das babás, das escolas, da igreja, do Estado. E cada vez menos nós. Deus então deu um pause em tudo isso, fez essa correria toda parar e Ele disse: toma, que o filho é teu. Ele nos trancou em casa, né? Como naquela fatídica noite lá do Êxodo, em que a 10ª praga iria passar, o anjo da morte, e Deus disse: fiquem em casa. Só não vai entrar o anjo da morte na casa em que tiver a marca nos umbrais das portas. Que coisa incrível. E só ficaram salvos, ilesos, aqueles que estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro, né? Pela marca em suas portas. Estamos hoje protegidos dentro das nossas casas. Nossas crianças foram arrancadas das mãos de professores doutrinadores, de escolas com ensinos subversivos, foram devolvidos às nossas mãos como antigamente, para que nós voltássemos a ensiná-los em casa. Está sendo uma loucura, né, para os pais ter que ensinar a matéria da escola, ter que ajudar com os ensinos bíblicos e as atividades da igreja, e a gente se desdobrando aí para de longe poder estar dando esse suporte ainda para os pais e enviando recursos e materiais, porque nós não paramos, mas a responsabilidade mais do que nunca se tornou dos pais. Sempre foi deles, né? Mas na correria da vida moderna, eles foram delegando cada vez mais aos outros a educação dos filhos.
eles foram terceirizando. Nós, eu digo eles, mas eu estou falando de todos nós, né? A gente se inclui nisso tudo porque nós somos pais também. Então, as crianças foram sendo cada vez mais deixadas de lado. Os seres humanos passaram a ter cada vez menos filhos, né? Mas esse filho único, esse único casalzinho, no máximo 3 hoje em dia, foram sendo deixados de lado, deixados para trás. Eu li esses dias que os pais estavam saindo da escravidão do Egito, mas deixando seus filhos para trás, caminhando para Canaã e deixando os filhos no Egito. Nós estávamos esquecendo os nossos filhos para trás. Por isso Deus deu essa pausa no tempo, essa pausa no mundo. Parece que o planeta parou de girar de repente e Deus falou: toma, que o filho é teu. Então, essa prática do culto doméstico que vinha sendo tão esquecida, que vinha sendo tão negligenciada, foi de volta trazida aos lares. Eu creio que ainda existam aqueles distraídos que não estão fazendo, mesmo nesse momento. Mas também creio que hoje não somos apenas 6% das famílias cristãs brasileiras que lembram-se de fazer um culto doméstico. 6%. Existe essa estatística, existe esse número de que de cada 100 lares cristãos, não dos lares todos do Brasil, 100 lares cristãos, apenas 6, ou seja, 6% realizam um culto doméstico. Vejam só, quanta defasagem nessa área tão importante da nossa vida, irmãos. Eu quero ler para vocês aqui 3 tópicos que eu rascunhei para aquilo que eu quero transformar futuramente num livro falando justamente desse assunto que a Ivaldira me propôs. Primeiro tópico, que esses tópicos vão tentar nos explicar por que o culto doméstico foi esquecido, foi abandonado, foi deixado de lado. Primeiro tópico. Se antigamente as coisas eram ensinadas aos filhos no boca a boca, em torno de mesas e fogueiras, hoje as tecnologias tomaram totalmente esse lugar do pai que ensinava. Primeiro foi o rádio, depois a TV e finalmente a internet, que no início se limitava ao computador que você precisava se sentar na frente dele e ligá-lo. Mas hoje nós temos tudo isso no celular, na palma da nossa mão, 24 horas por dia ligado, nos oferecendo todo tipo de informação, de função, o tempo todo, e nós nos tornamos escravos da internet. Isso fez com que cada um de nós, com um restinho de tempo que nos sobra depois do trabalho, ficássemos totalmente ainda distante dos filhos. Os pais chegam em casa, mas não dedicam esse tempo para os filhos. Ficam ali no celular, olhando os seus e-mails, as suas mensagens, assistindo coisas fúteis também, vídeos, piadas, memes o tempo todo, e os filhos esquecidos. Cada um por seu lado, cada um num canto. Às vezes o filho ali puxando a barra da saia da mãe, e a mãe: tô ocupada, menino, me deixa, menino. E esse é um dos motivos que fez com que esse tempo exclusivo com os filhos fosse deixado de lado. O fato de as tecnologias terem tomado esse espaço. Porque hoje não são só as crianças que estão distraídas na frente de uma TV, de um computador, né? Na década passada ou retrasada, a TV era até mesmo chamada de babá. Foi ela quem educou uma geração. Hoje nós vemos que mais do que os filhos mergulhados na internet estão os pais, desperdiçando esse tempo precioso em que nós podíamos estar reunidos aí, desfrutando da palavra de Deus, desfrutando de experiências que nós poderíamos estar contando um para o outro e conversando e se conhecendo melhor. O segundo tópico, que pode com certeza ter influenciado no esquecimento desse momento tão importante que é o culto familiar, eu digo que é um outro agravante, que foi as mães terem saído de casa para trabalhar e aumentar a renda familiar, ou ser até mesmo a única mantenedora do lar. Isto fez com que os filhos fossem terceirizados, criados pelas creches e escolas. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas as creches são uma criação do movimento feminista.
para que os filhos fossem tirados dos braços das mães cada vez mais cedo e criados, formatados totalmente pelo Estado, aos moldes, que interessam aos poderosos. Terceiro tópico, terceiro motivo que levou o culto doméstico a ser esquecido, é um terceiro agravante, que é o quanto a jornada de trabalho dos pais tem se multiplicado a cada dia para atender o mercado e eles nunca têm tempo para a família nem para Deus. A vida moderna consome a gente de uma maneira exaustiva e nos consome, nos enlouquece, que assim não sobra tempo e nem vontade e nem disposição para dedicarmos um período, ainda que breve, para fazer um culto no lar com a família. Sem contar que essa correria alucinante tem feito as pessoas estudarem cada vez menos a Bíblia. E você não pode ensinar aquilo que você não sabe. Você não pode dar aquilo que você não tem. O ensino secular e religioso foi sendo cada vez mais delegado a terceiros para os nossos filhos. Nunca deram tanto valor ao professor como agora, que nós estamos aí impedidos de estar perto das nossas crianças, presentes com as nossas crianças, seja na escola ou na igreja. Os pais agora estão valorizando muito o trabalho dos professores, porque as escolas e as igrejas foram fechadas para as crianças. Mas como eu disse no início de tudo, Deus está muito no controle de tudo, amados, e Ele inverteu a situação. Deus virou a chave. Assim como o mundo tem invertido os valores, tem virado as coisas de cabeça para baixo, tem feito a mente e o coração das nossas crianças, dos nossos jovens dessa geração serem invertidas e pervertidas, eu até diria. Deus então inverteu a situação. E a internet, que antes era a vilã, agora é a nossa ferramenta mais importante, mais incisiva, para que a gente possa alcançar essas crianças. E não ficar em casa de pernas para o ar, descansando, porque agora a gente não precisa preparar aula para a escola dominical, nós agora não precisamos estar estudando a lição ou preparando cultos para o domingo à noite. Simplesmente irmos para a igreja, nós adultos que já podemos, e esquentar o banco da igreja e ficar lá tranquilo, enquanto as salinhas estão trancadas de portas fechadas, empoeirando, criando teia de aranha. E lá se vão quase meio ano que as nossas crianças foram afastadas da gente, das salas de aula, das escolas e das igrejas. Deus inverteu a situação. E nós agora estamos dentro de casa com os nossos filhos. Os pais estão protegidos, como naquela fatídica noite do Êxodo, protegidos dentro de casa com seus filhos. Muitos já voltaram a trabalhar, é claro, mas nunca ficaram tanto com os filhos como agora. E nós estamos protegidos dentro das portas que estão com a marca nos umbrais. Vocês sabem que o Egito representa, simboliza na Bíblia o pecado. E o pecado, ele escraviza, E nós sabemos que naquela noite o povo hebreu sentiu um pesar, uma tristeza muito grande por verem tantas crianças de outras famílias morrerem, tantos filhos. Mas por outro lado, a esperança deles aumentava, porque eles sabiam que depois daquele sofrimento tão grande, daquela tristeza tão grande, em que tudo parou, como agora está parado, eles puderam sentir a liberdade chegando muito mais perto. Eles puderam perceber que a liberdade estava próxima, depois de 400 anos de escravidão. Depois de 9 pragas terríveis que não amoleceram o coração do faraó, que é a figura do próprio Satanás. A liberdade estava próxima e eles podiam sentir o cheirinho dela. Como agora, nós sentimos que a volta de Cristo está muito mais pertinho, muito mais próxima. Já dá para sentir o cheiro da volta de Jesus, porque as coisas estão muito diferentes, vocês não acham? Mudou demais, está muito diferente do normal que a gente estava acostumado. Nunca mais será igual como antes. E a gente sabe
que algo de diferente está acontecendo, que há um agir de Deus em tudo isso, que há um propósito dele em tudo isso. A liberdade definitiva do pecado, contra o pecado, né, de nós todos contra o pecado, está cada vez mais próxima. Deus mandou seu Filho para nos libertar do pecado. Jesus morreu por todos nós, mas nós ainda somos sujeitos a Ele o tempo todo. E nós só seremos libertos dele de uma vez por todas quando Cristo voltar, o nosso libertador desse tempo, como foi Moisés naquela época, nos libertar de vez e a gente puder atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto e finalmente entrar na terra prometida, entrar em Canaã e sermos livres de vez da escravidão. Então nós sentimos que a volta de Cristo está próxima e a nossa liberdade está chegando. Naquela noite, as famílias se reuniram, comemoraram, celebraram a primeira Páscoa e ali os mais velhos ensinaram aos pequenos o que estava acontecendo. Aquele povo que tinha se esquecido de Deus e por isso foi escravizado, naquele momento estava se lembrando do Deus de Israel, estava se lembrando que Jeová era o Todo-Poderoso, que sempre libertou e sempre protegeu aquele povo ao longo dos anos, a não ser quando eles se esqueciam de Deus, e Deus os deixava passar por um período de lição para que pudessem aprender e de volta voltarem, né, a clamar por Deus. Então, esse momento é para nós como aquela época. A liberdade está chegando. E as pessoas naquela noite se reuniram em torno de mesas e ensinaram às suas crianças, aos seus jovens o que estava acontecendo e puderam, o boca a boca, na tradição oral, falar da palavra de Deus, resgatar os ensinos e se prepararem para aquele arrebatamento que ia acontecer. Moisés estava arrebatando aquele povo daquele lugar que representava a escravidão, que era a própria escravidão, o Egito. Estava insustentável, vocês não acham? O mundo já e as perseguições contra a infância. Já estava muito, muito difícil. Era cada dia um pai chegando em casa e descobrindo um ensinamento estranho na escola. Era um filho que contava uma atitude difícil de um professor. Era um adolescente que passava por alguma coisa estranha na rua ou na faculdade. Estava insustentável, como na época dos hebreus ali também, escravizados. Então, como estava insustentável, Deus veio, inverteu a situação, virou a chave, e nós agora estamos com o controle da educação dos nossos filhos nas nossas mãos. E a gente vai perder tempo, não vai resgatar esse hábito aí do culto no lar, e ensiná-los o que está acontecendo e demonstrar a semelhança com o que aconteceu naquela época do Êxodo e prepará-los para o que está por vir, para o que está para acontecer, que é a volta de Cristo. A gente não pode continuar desperdiçando esse tempo. Deus tomou os nossos filhos das garras dos doutrinadores, dos subversivos, dos esquerdizadores, e está nos devolvendo os nossos filhos nas mãos, dizendo: toma que o filho é teu. Endireita o pensamento, o coração, ensina o caminho ao deitar, ao levantar, ao sair, ao voltar, ao chegar, o tempo todo ensinando no caminho, não ensinando o caminho para ele sozinho, mas ensinando no caminho, andando junto com ele. A gente não andava mais junto com os filhos. Os filhos nem junto com os pais estavam indo mais para o caminho da escola, nem esse período juntos tinha. A van passava na porta de casa, levava seus filhos. Um vizinho juntava um monte de crianças no carro e levava todo mundo junto. Muitas vezes nem esse momento você tinha com seu filho. Então olha só, Deus nos devolveu as crianças nos braços e disse: toma que o filho é teu. Vamos aproveitar esse momento e resgatar esse estatuto perpétuo. Nunca deveria ter sido deixado de lado, mas o inimigo nos enganou, nos cegou e nos tirou esse costume porque era bem conveniente para ele. Nós, evangelistas de crianças, tivemos que nos reciclar e criar milhares de estratégias para não deixar o nosso trabalho parar.
né? A gente está aí rebolando para inundar a internet de conteúdo edificante, de conteúdo inteligente, de conteúdo de fato evangelístico e importante para que as nossas crianças tenham o que ver na internet e não fiquem o tempo todo aí imersas assistindo na internet a conteúdos imbecilizantes que tem aos montes em todas as redes, em todos os canais, em todas as plataformas que a internet oferece. A gente tem se desdobrado. Quem tinha vergonha de gravar um vídeo perdeu a vergonha. Quem tinha medo de falar teve que perder esse medo. Quem não sabia mexer com o celular e com as redes sociais teve que aprender. Quem não sabia nem sequer o que era live, agora aprendeu e está fazendo. E os professores estão se unindo. Os tios e tias, os evangelistas de crianças, nós, os pastores de crianças, nos unimos. Estamos nos conhecendo cada vez mais, de leste a oeste, de norte a sul, do Brasil todo, nos unindo, para que o nosso trabalho não pare, embora as portas das igrejas estejam fechadas para as crianças. Deus abriu uma porta muito maior, que é a internet, porque agora a gente não alcança só as nossas crianças da igreja. Talvez a gente estivesse fazendo mal feito o nosso trabalho, né? Preso somente dentro das nossas 4 paredes, das salinhas da nossa própria igreja, da nossa denominação, da nossa placa. E Deus então nos abriu uma porta muito maior. Agora, quando eu posto uma videoaula para os meus alunos, para a minha turma, muitas outras crianças de muitos outros lugares são alcançadas. Jesus tem pressa. Deus tem pressa que seu filho volte para nos buscar, porque estava devagar demais. O mundo é enchido muito mais de novas populações com uma velocidade muito maior do que a gente dá conta de evangelizar essas pessoas. Então Deus permitiu que fosse criada essa ferramenta tão grande, que pode ser usada para coisas terríveis, mas também pode e deve e está sendo usada para coisas tremendas, que é a internet. Eu não tenho a menor dúvida de que o evangelho vai chegar aos 4 cantos da terra. É claro que a terra não tem cantos, né? Mas a gente usa essa expressão. Ele vai chegar a todos esses confins com a força da internet. Onde os missionários não puderem ir, a internet vai chegar. O próprio Cristo vai aparecer para aqueles que estejam em florestas, em ilhas, em matas, em lugares onde a internet não chega. O próprio Jesus vai aparecer e se mostrar para essas pessoas, para que elas sejam alcançadas, porque não é interesse dele que nenhum desses pequeninos se perca. Então eu tenho convicção de que esse é o momento da gente usar o tempo que agora nós temos, muito mais próximo dos nossos filhos, para evangelizar, para fazer esse culto, esse momento. Orar junto, louvar junto, ler a Bíblia junto. Qual é a dificuldade de fazer isso, gente? Por que não faz? Por que não fazemos? Será que é porque é tão difícil assim? Não é difícil. A gente faz isso na igreja. O problema é que não se pratica, não se ora sozinho, não se louva sozinho, não se lê a Bíblia sozinho. E pela falta de prática não se consegue fazer isso nem em grupo, nem em família. Os crentes têm se tornado, amados, clientes da igreja. Têm se tornado ali pessoas que vão aos domingos receber o produto, o serviço, né, que a igreja oferece a cada domingo. Senta ali, esquenta o banco, recebe a mensagem, recarrega as energias para o resto daquela semana, que novamente será uma correria, um estresse, uma loucura, e não sobra tempo para Deus. Não se lembra de falar com Deus, de olhar para Ele. O máximo que se faz é uma oração repetitiva, corrida, e não se tem um tempo separado para Deus. Para a família, então, nem pensar. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente não pratica. Eu digo a gente porque é sempre bom a gente se incluir naquilo que a gente ministra, aquilo que a gente fala. Geralmente a palavra que a gente ministra ao outro fala primeiramente conosco, fala com a gente mesmo, né? Parte daqui.
Eu digo por experiência própria, porque aqui mesmo em casa existem as dificuldades. Existem as dificuldades. E eu digo isso tudo por experiência própria. Quando os nossos filhos são pequenos, é muito mais fácil, moleza. Eles mesmos nos chamam. Vamos fazer o culto doméstico. Papai, mamãe, vamos sentar, fazer um culto, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, quero ouvir história. Mas depois que eles se tornam adolescentes, a gente é que tem que estar correndo atrás, implorando, pedindo um tempinho, juntando todo mundo. É uma dificuldade tremenda fazer todo mundo parar. E quando o pai de família não é aquele que se apropria da autoridade que Deus deu a ele de ser o sacerdote do lar e deixa tudo isso a Deus dará, as coisas ficam ainda mais complicadas. Porque é o sacerdote do lar quem deve ter essa iniciativa, é o pai quem deve estar fazendo esses ensinamentos aos filhos, e hoje em dia os pais não têm feito esse seu papel. E as coisas se tornam ainda muito mais complicadas. Eu sei que não é fácil, amados, porque existe uma batalha espiritual. Existe aí um conflito cósmico acontecendo para que a gente não realize essa prática tão importante de chamar Deus para o nosso lar. Quando a gente consegue realizar esse culto no lar, o clima fica leve, as coisas fluem, a presença de Deus se torna real no nosso meio. É bom demais, a gente se sente aí com a nossa missão cumprida, entende? E é frustrante quando você não consegue, quando você chama e eles não vêm, quando você pede, quando você cobra e eles não querem. É difícil, mas a gente não pode desanimar, não pode sucumbir. A gente não pode de maneira alguma desistir. Desistir dos nossos filhos, jamais. Desistir de uma vida com Deus, desistir da nossa família, nunca. De maneira alguma, em tempo algum. É um estatuto perpétuo. O culto no lar, o culto familiar, nunca deveria ter sido abandonado. De maneira alguma, essa prática poderia ter sido deixada de lado. Mas o inimigo, o Deus deste século, tem cegado o entendimento de muitos, assim diz a Bíblia, né? É uma tradição que jamais devia ter sido abandonada. Antigamente, nos tempos em que a escrita ainda nem tinha sido criada, como é que vocês acham que as histórias bíblicas, que os acontecimentos aí dos primórdios da criação chegaram até nós? Como é que a gente sabe como tudo isso aconteceu? Se a escrita ainda não tinha nem sido criada nos tempos de Adão e Eva. A grande maior parte, ou melhor, tudo que foi acontecido no livro de Gênesis, aliás, o livro de Gênesis compreende, ele sozinho, um tempo muito maior de história do que todo o resto da Bíblia. Como é que a gente sabe de tudo isso? Foi a tradição oral, amados. Foi o boca a boca. Foram os pais sentados em torno de uma fogueira. Foram as crianças sentadas em volta dos pais, dos avós, dos mais velhos, ouvindo como tudo aconteceu. Até que Moisés começasse a escrever. Porque vocês sabem que quem começou a registrar tudo que a Bíblia conta ali nos seus primeiros livros foi Moisés, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas até que Moisés começasse a escrever, como é que tudo isso chegou até Moisés? Deus contou para ele? Não foi só isso. Não foi só a inspiração de Deus falando a Moisés o que escrever. Na verdade, as pessoas daquela época não deixavam a história morrer. Eles contavam uns para os outros. Os mais velhos ensinavam os mais novos. E assim por diante, a tradição era passada de pai para filho. Em muitos lugares do mundo, isso ainda é realidade. Lugares em que a internet, em que a tecnologia não tomou tanto conta assim da vida das pessoas. Nós sabemos que os judeus mesmo, os meninos com 12 anos, eles já têm aí toda a lei decorada, a Torá, eles decoram tudo, eles são obrigados a aprender tudo isso para que quando chega ali o dia da comemoração dos seus 12 anos, me fugiu agora a palavra,
da celebração, eles têm que saber toda a lei. Isso ainda acontece. E alguns povos também, com outros ensinamentos. Nós, ocidentais, deixamos as coisas se perderem muito. Mas Deus está sempre nos trazendo de volta para o lugar certo. Deus está sempre colocando as coisas de volta nos seus devidos lugares. Amados, eu tenho saudade de quando a minha vozinha sentava todos os netos ali em torno dela para contar a história. Minha avó criou todos os netos na igreja. Foi ela quem ganhou a família toda para Cristo. Inclusive, ela foi abandonada pelo meu avô com 7 filhos para criar sozinha quando ela se converteu. Ele disse: ou você esquece essa história de Jesus, esquece esses pastores, essa história de igreja, ou eu vou embora. Ela disse: como é que eu vou abandonar Jesus? Nunca. E ele foi embora e ela criou 7 filhos sozinha. Desses 7 filhos vieram 16 netos. E ela criou todos esses netos na igreja. Numa época em que não existia salinha. Numa época em que a gente ia para a igreja com ela e dormia no chão, debaixo dos bancos, nas vigílias. Em que a gente aprendia a cantar corinhos, em que ia lá na frente apenas cantar juntos. E era o máximo que as crianças contribuíam e faziam na igreja. Cantar, o grupo de crianças lá na frente, os corinhos que me vêm à memória até hoje aí, das lembranças da infância. E era bom demais ter essa vozinha ensinando os netos, contando as histórias, não somente histórias bíblicas, mas histórias de vidas, experiências que ela teve durante a sua juventude, durante a sua vida toda, ensinamentos preciosos que os nossos anciãos, que os nossos mais velhos passavam para os mais jovens e hoje ninguém dá o menor valor. Nós sabemos que Timóteo da Bíblia, foi ensinado por sua avó, Lloyd. E ela teve um zelo na educação e no ensinamento daquele menino, porque ela sabia o quão importante era criá-lo nos caminhos do Senhor. E hoje nós temos inclusive avós muito jovens, as mães sendo mães muito novas, e as crianças não tendo mais essa interação tão grande com os avós. Antigamente os netos aprendiam a cozinhar com os avós, com as avós, né? Aprendiam a fazer crochê, tricô. Eu mesma aprendi a fazer crochê com a minha avó. Ela me ensinou a costurar, ensinou a mexer na máquina de costura. Eram ensinamentos importantes. As meninas de hoje não sabem fazer mais essas coisas. Parece futilidade, mas não é. São experiências de vida que é muito importante, trazia relacionamento entre os mais velhos com os mais novos. Isso era valioso, era precioso. Isso não é tão distante. Se eu me lembro dessas coisas, eu não me considero tão velha assim, tenho 45 anos, se eu me lembro dessas coisas, se eu cheguei a viver essas coisas, é porque não é tão distante. Então faz pouco tempo que se perdeu. Eu me lembro da minha infância com os meus primos, a gente brincar de culto, a gente juntar as cadeiras ou mesmo tijolos no quintal e fingir que eram os bancos da igreja e ali pegar um pedaço de pau, fazer de microfone e a gente brincar de igrejinha, de cultinho. Era um prazer, a gente não vê mais criança fazendo isso. Então, quando foi que tudo isso se perdeu? Não faz tempo. É recente. Se perdeu nessa geração. E essa geração, amados, é nossa responsabilidade. É muito frustrante a gente perceber que as coisas importantes têm se perdido nessa geração que está nas nossas mãos. Então a gente não tem feito o suficiente, a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Deus vai nos cobrar, com certeza. Com certeza, Ele vai nos cobrar. E é por isso que Ele nos devolveu nas nossas mãos as crianças e disse: toma, que o filho é teu. Cada vez mais distantes eles estavam ficando de nós. Mas Deus encurtou essa distância e nos devolveu as crianças nas nossas mãos. Mas nós temos a ferramenta nas nossas mãos. Nós temos, nós professores,
não estamos distantes dessas crianças, né? Estamos aí mais perto dos nossos filhos, mas também preocupados com os filhos das crianças, aí, os filhos, né, dos membros da nossa igreja. A gente não se esqueceu deles. Então a gente tem usado essas ferramentas todas para continuar demonstrando nosso amor por eles. Nós não estamos felizes de estar distante deles. E a gente então tem produzido aí o máximo de recursos para dar esse suporte aos pais para que eles continuem o ensino em casa. A gente grava videoaula, a gente envia atividade, a gente manda desafio, a gente manda devocional. Eu creio que todos aí têm grupos dos pais, né, com os pais da sua igreja, e a gente não para de enviar atividades, recursos. Às vezes desanima um pouquinho, eu sei, às vezes os pais parecem desinteressados, parecem que não estão nem aí, mas eles estão sim, a maioria tá. Eles só não respondem tanto assim, mas se você parar de mandar, se você parar de fazer, com certeza eles vão sentir falta. Então não pare, não pare, continue compartilhando. Nunca se viu compartilhar tanto devocional como hoje a gente tem visto ser compartilhado aí nos grupos, né, que a gente participa, porque a gente participa de grupos de WhatsApp, a gente participa dos cursos online, a gente se inscreve no canal um do outro, a gente cria as lives, a gente faz o que pode e o que não pode para que a internet esteja aí inundada pelo trabalho dos evangelistas de crianças, dos pastores de crianças, e a gente não deixe a desejar, que Deus não nos cobre por termos aproveitado esse momento como se fosse férias, estivéssemos aí descansados dos pequenos, sem se preocupar com o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo. Não, a gente se preocupa sim. A gente está bastante preocupado e nós estamos fazendo o que podemos. Se alguém não estiver fazendo, comece. Nunca é tarde, tá bom? Não fique tranquilo aí achando que Deus te deu foi férias. Não, ao contrário, Deus apenas mudou o foco. Ele apenas fez a gente mudar as estratégias, mas o objetivo continua o mesmo. Alcançar primeiro o coraçãozinho das crianças, chegar primeiro no coração delas, antes que o inimigo as alcance e as ganhe para povoar o inferno. Nós não pusemos filho no mundo para povoar o inferno, de maneira nenhuma. Eu não me conformo com isso. Que os nossos pequenos não pensem que nós nos esquecemos deles, que eles possam perceber o quanto a gente está com saudade, o quanto a gente se importa, o quanto a gente está aí o tempo todo planejando, fazendo coisas para eles, enviando. Tem gente que está fazendo visita na porta das casas de máscara, tem gente fazendo ligação surpresa, tem gente que faz chamada de vídeo, tem gente que manda cartinha pelo correio ou manda um carteiro especial entregar carta. Gente, ideia não falta. Deus é um Deus criativo e nos deu uma criatividade infinita para fazer a obra dele com excelência. A gente tem sim muitas coisas a serem feitas e a gente não pode desperdiçar essas oportunidades todas. É claro que esse momento é todo dos pais, porque Deus devolveu as crianças nos braços deles para que eles reconhecessem que os filhos são deles, a responsabilidade é deles. Mas a gente continua aqui, dando suporte. A gente continua aqui, criando recurso, porque se foi a nós que Deus confiou esse chamado, se foi a nós que Deus deu aí as oportunidades de estudar, de se especializar, é claro que muitos pais podem estar perdidos, sem saber como fazer, o que fazer, e a gente está aqui para ajudar, para dar o suporte, não é? Então não pare de fazer, não pare de se dedicar. Não deixem as crianças se esquecerem de vocês, se esquecerem da igreja, se esquecerem de Jesus. Jamais, não deixe. Tem criança que cresceu, a gente olha fotos, vídeos, quando eles mandam, e fala, gente, como mudou, né? Lá se vão 5, 6 meses, eles estão mudando. Não pode deixar essas crianças se esquecerem de nós. Os bebezinhos, os pequenininhos, talvez quando nos encontrarem não vão mais nem saber quem nós somos. Mas a gente não pode deixar eles se esquecerem. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho com afinco, nosso trabalho com dedicação, com excelência, e continuar marcando o coraçãozinho dessas crianças com a palavra de Deus
e com todas as estratégias que Deus tem nos dado para que eles não se esqueçam de nós, da palavra de Deus, da casa de Deus e de Jesus, que é o foco disso tudo. E se este o nosso maior anseio, né? Se esse é o nosso maior anseio, que Jesus volte, né? A gente continue fazendo tudo isso até que ele venha, até que ele volte, e parece que vai ser logo. E se esse é o nosso maior anseio, que ele volte, que a gente continue usando aí essa super ferramenta, tá bom? Para que o evangelho se espalhe logo, logo, rapidinho. Porque quando todos tiverem tido a oportunidade de ouvir essa palavra, ele vai voltar. Eu sei que ele só não vai voltar enquanto houver alguém que não teve essa oportunidade. Porque não é interesse de Deus que nenhum desses pequeninos se perca. Mas quando todos tiverem tido a oportunidade de ouvir e aceitar ou não, ele estará voltando. E ele já está às portas, porque eu creio que não falta muito. E com a força da internet, então, meus irmãos, é claro que essa obra está para ser terminada. Essa colheita está quase no fim. Então, continue. Não parem até que Jesus volte. Deixa para descansar quando ele realmente estiver voltado e nos libertado desse Egito aqui. Em nome de Jesus. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês, tá bom? Com os meus escritos, com as minhas anotações, com as experiências que eu pude passar. Espero que seja isso que a Evaldir estava esperando, né? Que eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido sobre o culto no lar. Então, espero ter ajudado. Que vocês continuem firmes e constantes. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Quem não me conhecia, pode seguir aí as nossas redes sociais, tá bom? O Instagram da Tia Michele, o canal do YouTube da Tia Michele, a fanpage lá no Facebook, que é Ministério Infantil Tia Michele. Quero conhecer o trabalho de todos os outros, todos vocês que também estarão palestrando essa semana, fazendo oficinas. Gosto demais de conhecer gente nova, que estão todas aí envolvidas com o reino, dedicando tempo para tudo aquilo que nós amamos, que são as coisas eternas, né? Juntando tesouros no céu. Esse é o nosso maior propósito de vida, o maior objetivo. Ok? Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Graça e paz para todos. Deus abençoe.